A Câmara dos Deputados, junto com o Senado, conseguiu aprovar um aumento do fundo eleitoral, mais conhecido como fundão, de 2 bilhões em 2020, agora em 2022 vão ser 5,7 bilhões. O Brasil, no meio de uma crise econômica devido à pandemia, aprova esse fundão que pra mim é uma das maiores vergonhas da história do nosso país. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o fundão eleitoral. Vai ser um vídeo mais curto do que normalmente eu produzo pra vocês, mas não menos importante. É um vídeo que leva essa notícia pra vocês. É uma notícia que deve ser levada muito a sério, porque a gente tá falando sobre 5,7 bilhões de dinheiro público em meio a uma pandemia que ainda não acabou. Vou dar um exemplo pra vocês. 100 milhões de doses da Pfizer dá cerca de 6,6 bilhões. Esse fundão, mais um acréscimo, dava pra comprar mais 100 milhões de doses. É só um exemplo de coisas úteis que a gente pode fazer com esse dinheiro. Só que o cidadão tá pagando, vai pagar quase 6 bilhões pra vagabundo ser eleito nas costas do povo. E o engraçado é que são as mesmas pessoas de sempre. Se você não acompanha muito a política, eu vou te explicar um pouco como é que funciona um fundão. O fundão não é dividido de forma igual para os candidatos do partido. É sempre aquele cacique do partido, o cara que tem contato, o cara que tem algo a mais a oferecer, ou aquele que já tem mandato. Enfim, eles pegam dinheiro da população, investem mais dinheiro da população para eleger os mesmos. Aqueles que fazem que o Brasil não progresse, aqueles que fazem que o Brasil não se desenvolva, são os mesmos que vão gastar quase 6 bilhões pra se reeleger ano que vem. E agora vai uma mensagem de coração minha, de uma pessoa comum como eu sou, e eu quero só falar uma coisa pra vocês. Pessoal, a gente não pode trocar o nosso voto por churrasco, a gente não pode trocar o nosso voto porque o cara na eleição veio e trocou a luz da sua rua, a gente não pode trocar voto porque o cara veio do nada e afastou a sua rua, porque ele tá fazendo isso com o seu dinheiro. Eles aumentam mais de 3 bilhões de um ano pro outro pra fazer isso só durante a eleição, pra de novo enganar a população. E o mais triste disso tudo é que é dinheiro do nosso bolso, é dinheiro do bolso de cada cidadão brasileiro. E eu, como um cidadão brasileiro indignado com o que acontece no nosso país, não poderia deixar de falar sobre esse tema aqui no canal. É um vídeo tão importante, apesar de curto, que eu vim aqui no estúdio gravar de madrugada. Eu precisava vir falar com vocês e postar o quanto antes. Essa notícia precisa ser muito compartilhada. E aliás, para dar um pouco mais de informação, eu vou ler agora para vocês a notícia explicando direitinho o que a Câmara, junto com o Senado, aprovou hoje, dia 15 de julho. Brasília. O Congresso decidiu turbinar o financiamento das campanhas eleitorais em 2022. Com uma mudança nas regras apresentada de última hora, a alteração na construção do orçamento do próximo ano, aprovada nesta quinta-feira, 15, por deputados e senadores, reserva 5,7 bilhões para as campanhas do ano que vem. Mais uma vez, não é pra campanha daquele cara que quer se lançar como novidade. Vamos supor que o Luan ou o José, qualquer pessoa que quer se lançar como novidade, mostrar coisas novas, mostrar novas ideias, esse cara não vai ter dinheiro do fundão, porque esse cara não é antigo na política, não é cacique e não tem tais contatos, não tem tais coisas para oferecer. Exatamente por isso que ele não vai ter dinheiro do fundão. Então aquele discurso que a esquerda usa muito de que o fundão é para equilibrar as eleições, pro cara que é mais pobre conseguir lá, entrar, representar o seu povo, é mentira. Se você pegar os parlamentares que mais recebem dinheiro público durante a campanha, são os mesmos parlamentares todos os anos. E se você não acredita em mim, para aí e dá uma pesquisada. Mas voltando aqui para a notícia. Este montante de dinheiro público que vai pro fundão, o fundo eleitoral, é aquele mesmo dinheiro que vai para eleger os candidatos de sempre, aqueles caras que enganam a gente todos os anos, aqueles velhos conhecidos do terceiro mandato, do quarto, do quinto, e por aí vai que o Brasil tá cheio. O Brasil literalmente não quer aprender, o Brasil realmente não quer inovar, mas eu acredito que boa parcela da população acredita na renovação e em breve a gente vai mostrar isso. Mas voltando na notícia, tá aqui escrito de novo, ó, este montante de dinheiro público do chamado fundo eleitoral representa um aumento de 135% em relação ao valor que os partidos obtiveram em 2020 para as disputas das eleições municipais. Inclusive, eu participei da eleição municipal. Eu era um candidato novo, tava me lançando na política, tinha acabado de completar 18 anos, sempre fui pobre, sempre estudei em colégio público, sempre passei de fato aquilo que a maioria dos brasileiros já passaram na vida. E sabe quanto que o Luan recebeu do fundo eleitoral?
Nada. Nada. Mesmo que eu quisesse receber, o que eu não quero, porque eu acho errado, nem teve essa oportunidade. Porque o dinheiro vai sempre para aqueles caras que estão há muito tempo, que têm contatos, que já têm mandatos e por aí vai. Mais uma vez, a gente consegue eleger os mesmos sempre. É justamente por isso que o Brasil não evolui. Continuando a notícia, é também mais que o triplo do que foi destinado às eleições de 2018, quando foi distribuído 1,8 bilhão. Já que eu tô falando só de coisa ruim envolvendo as eleições, agora eu quero lembrar uma coisa boa. Em 2018, a população deu uma grande resposta a esse pessoal que caga dinheiro público para se reeleger. Jair Bolsonaro foi eleito com menos de 3 milhões de reais gastos, enquanto os seus grandes rivais, Haddad, Alckmin, gastaram mais de 10 vezes o que ele gastou. E ele precisou de muito menos para conquistar a população. Quando você tem verdade, quando você tem proposta, quando você tem transparência e vontade de mudar, você não precisa de tanto dinheiro. Só precisa de um microfone, uma câmera e sinceridade com o público. E é isso que o Jair Bolsonaro fez durante tanto tempo e por isso que não precisou gastar rios de dinheiro para se eleger e fazer história. O cara que gastou menos de 3 milhões na campanha e teve 10 segundos de campanha eleitoral na Globo, que infelizmente ainda é a maior emissora desse país. Continuando a notícia, a distribuição do chamado fundão entre os partidos é baseada principalmente no tamanho da bancada eleita na Câmara. Com esse fundo total de 5,7 bilhões, os dois partidos com maiores bancadas no Congresso, PT e PSL, temos o maior partido de esquerda, que é o PT, que é um partido comunista, é um partido que defende ditaduras comunistas, como por exemplo Cuba, Venezuela. Esse partido, durante seu governo, enviou mais de 6 bilhões para ditaduras. É o mesmo partido que vai usar cerca de 60 milhões de verba pública para eleger seus deputados e, claro, para ir para a campanha do Lulinha. É, exatamente. Essa é a questão. O brasileiro vai pagar para esse vagabundo do Lula ser candidato. Voltando à notícia, como eu falei, PT e PSL são as maiores bancadas, vão ter cerca de 60 milhões cada um. PT, maior partido de esquerda, e o PSL a gente já conhece como é que tá em relação ao presidente. Teriam cada quase 600 milhões para gastar com candidatos na eleição do ano que vem. Quase o triplo que tinham disponíveis nas últimas disputas. Cálculos feitos por assessores legislativos estimam que o PSL receberia 595,9 milhões. Antes, os 199,4 milhões recebidos em 2020. Uma alta de quase 200%. Exatamente 199. Olha o absurdo. O PT ficaria com 595 milhões. Uma alta de 196% em relação aos 201,3 milhões das últimas eleições. Os caras tiveram tanto dinheiro que não conseguiram eleger prefeitos nas grandes cidades, passaram vergonha. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, não teve um vereador do PT muito votado, não estiveram entre os mais votados, enquanto os parlamentares de direita, como Carlos Bolsonaro, Gabriel Monteiro, sem gastar muito, estiveram entre os 3 mais votados. Mas enfim, mais uma prova de que dinheiro não é tudo, mas infelizmente ainda pesa bastante e a gente precisa acordar. A gente não pode votar no cara mais uma vez, aquele que pinta o muro da sua casa, aquele que asfalta a sua rua durante a eleição, troca a lâmpada da rua, enfim, essa velha política precisa acabar e só depende da gente. A gente tem a arma do voto pra mudar tudo isso. Então, pessoal, essa foi a minha mensagem pra vocês. Espero realmente, se você ainda apoia o fundo eleitoral, repense um pouco sobre isso. E lembre-se, pessoal, são os mesmos políticos que sempre aparecem com muito dinheiro e, infelizmente, conseguem se reeleger. Então, a gente precisa de novas caras na política, a gente precisa renovar. Quanto mais renovação, melhor. Principalmente uma renovação capacitada para isso. Uma renovação com muita vontade de mudar, de realmente fazer o que é certo e, claro, tendo Deus no coração, seguindo os valores conservadores e, sem dúvidas nenhuma, querendo o melhor pro Brasil. Essa foi a minha mensagem para vocês. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, que é muito importante. Como eu te disse, por exemplo, eu sou um cidadão, um ativista, um youtuber que não tem o dinheiro que esses caras têm e por isso eu preciso muito de vocês. Vocês são a minha estrutura e eu preciso demais do apoio de cada um de vocês. Então, se você gostou desse vídeo, concorda comigo, é conservador, deixa seu like, se inscreve no canal e continue me acompanhando. As minhas redes sociais aparecem sempre no final desse vídeo. Não esquece de compartilhar, porque todo mundo precisa saber o que estão gastando com o nosso dinheiro. Quase 6 bilhões só para eleger aquela palavra que eu já falei.
Então é isso, tamo junto, fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos. Forte abraço.